E se eu dissesse que você pode ser a razão pela qual certas bênçãos não chegaram até você? E se eu dissesse que você pode atrasar algumas das bênçãos de Deus em sua vida por causa de uma coisa que você tem feito? Quando Deus está prestes a abençoá-lo, inclusive com um bom relacionamento, Ele não está pedindo que você o anuncie em todos os lugares. Você deve ficar quieto e deixar que Deus faça sua promessa acontecer em sua vida. Você pode pensar que é bom falar sobre o que está prestes a acontecer em sua vida, mas a menos que esteja cercado de pessoas que o querem bem, você pode estar se preparando para a oposição e condições desfavoráveis. Em um momento, mostrarei a você alguns motivos pelos quais você não deve sair falando por aí sobre as bênçãos que estão por vir, como um novo relacionamento. Mas primeiro ouça isto. Você é muito importante para Deus. Ele quer o melhor para você e em todas as nossas mensagens procuro deixar isso claro. Você também notará em algumas de nossas mensagens anteriores que mostrei alguns sinais de que Deus está prestes a abençoá-lo com um novo relacionamento. O propósito de ensiná-lo é ajudá-lo a se preparar para o que está por vir, para que você não perca a oportunidade de estar com a pessoa com quem Deus quer que você esteja. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Não importa o quão difícil tenha sido seu histórico de relacionamento. Não importa o quão complicada tenha sido sua própria história de vida. Se Deus estiver com você, ainda pode acertar, pois se você se submeter a Ele, Ele o guiará para o relacionamento certo, onde encontrará alívio e realização na vida. Agora, se você sentiu em seu espírito que Deus está prestes a abençoá-lo com um novo relacionamento, há ainda mais uma coisa que você precisa fazer. Você precisa não falar sobre isso e esperar que Deus anuncie sua própria bênção. Eu sei que hoje em dia muitas mulheres grávidas fazem coisas como o chá de revelação. No entanto, uma mulher grávida não sai por aí contando a todos que está grávida. Ela não anda pela rua e cumprimenta as pessoas com "Oi, tudo bem? Estou grávida, viu? Sabia que eu e meu marido estamos tentando ter um bebê?" Não. Em vez disso, quando ela descobre que está grávida, ela conta ao marido e começa a seguir todas as medidas que as mulheres devem tomar enquanto estão grávidas. Ela começa a fazer certos exercícios e seguir certas dietas. À medida que o bebê em seu ventre se desenvolve, logo se torna óbvio até para quem ela não contou. É assim que as bênçãos de Deus funcionam. Você não as faz funcionar. Você não as força a acontecerem. Você segue a Deus fielmente até que Ele cumpra o que disse. Ele disse ao profeta Jeremias que está sempre atento para cumprir sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor: "Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir." Em outras palavras, Ele está dizendo que não tem problema em fazer o que diz. Isso confirma o que Ele sempre diz em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. No entanto, você já notou que às vezes Deus fala sobre o que Ele quer fazer em sua vida? Seja por meio de uma palavra que você recebeu, um encontro pessoal com Deus, ou apenas uma compreensão espiritual do tempo por meio de alguns sinais que Deus está lhe dando, e não acontece, ou acontece depois do esperado. O que aconteceu? Pode haver outros fatores, mas um dos mais comuns é que você anunciou algo cedo demais. Há coisas que Deus quer que você proclame e há coisas que Ele quer que você mantenha em segredo até que elas se manifestem. Por exemplo, quando Jesus se transfigurou na montanha diante de seus 3 discípulos mais próximos, Ele lhes disse para não anunciá-lo até depois de sua ressurreição. Quando o pai de João Batista, Zacarias, teve um encontro com o anjo Gabriel sobre o nascimento milagroso de seu filho em sua velhice, o anjo teve que deixá-lo mudo até depois do nascimento de João, quando o milagre aconteceu. Quando ele nomeou a criança como o anjo instruiu, sua boca se abriu.
Certa vez uma mulher contou a Eliseu sobre seu problema com crises financeiras e dívidas que seu marido havia deixado para ela e seus filhos. Ela disse a ele que tudo o que tinha era uma vasilha de óleo e o profeta então disse a ela para conseguir o máximo de vasilhas possíveis dos vizinhos. Ele disse a ela que depois que ela tivesse recolhido as vasilhas, ela deveria fechar a porta e começar a derramar o óleo nas vasilhas vazias. O milagre prometido era que, enquanto houvesse uma vasilha vazia para encher, o óleo nunca acabaria. Quando ela terminasse de encher todos eles, ela deveria vender o óleo, juntar o dinheiro para saldar suas dívidas e usar o resto para cuidar de si mesma e de seus filhos. Ela obedeceu às instruções e o resto é história. Esses são apenas alguns dos casos em que Deus instruiu as pessoas a guardarem o milagre ou a bênção esperadas para si mesmos até que amadurecessem. Já ouvi falar de pessoas que se adiantaram a alguém para ocupar o seu lugar em um escritório, em um novo relacionamento sobre o qual haviam falado. Você pode pensar que todos ao seu redor têm boas intenções, mas a triste verdade é que nem todos pensam assim. Portanto, é por isso que você deve ficar quieto em relação ao que Deus disse que está prestes a fazer em sua vida. Por que isso é tão importante quando Deus quer abençoá-lo com um novo relacionamento? Primeiro, você constrói sua fé por meio da paciência. Fé não é pressa. A fé e a paciência trabalham juntas. A Bíblia nos diz para seguir os passos daqueles que herdaram a promessa de Deus por meio da fé e da paciência. Quando você sente que Deus está prestes a abençoá-lo com um novo relacionamento, seu silêncio não deve ser porque você tem dúvidas sobre isso, mas porque você está construindo sua fé antecipadamente. Durante o período de espera, você medita sobre o que Deus está prestes a fazer e se prepara. Você ora mais. Você aprende a se desenvolver no tipo de pessoa com quem seu parceiro gostaria de estar. 2. Você mantém a discrição para proteger a si mesmo e ao seu relacionamento. Eu disse isso antes. Nem todos ao seu redor podem ter boas intenções. Isso não significa que você deva viver desconfiando de todo mundo. Em vez disso, você deve fazer o que a Bíblia diz. Seja ousado como um leão e gentil como uma pomba, mas sábio como uma serpente. Conheci um caso de uma mulher que estava namorando. Ela e o seu namorado tinham uma amiga em comum. Essa suposta amiga, sem a mulher saber, começou a falar mal dela para o homem. Com isso, o homem começou a evitar a namorada até que o relacionamento se esfriou e os dois terminaram. Algumas pessoas podem desencorajá-lo ou fazer você sentir que não está pronto para um relacionamento quando você conta a elas que Deus está prestes a abençoá-lo. Às vezes, suas palavras podem produzir efeitos negativos sobre você, sobre seu futuro em um relacionamento ou sobre a pessoa que está entrando em sua vida. Também soube de uma mulher que havia orado por um parceiro e quando Deus estava prestes a abençoá-la com uma pessoa maravilhosa, ela começou a dizer que se Deus lhe desse alguém abaixo de um determinado status social, ela nunca o aceitaria. Com isso, ela terminou sozinha, pois buscava status e não um relacionamento verdadeiro. Então, ao ficar quieto, você está protegendo a si mesmo e ao seu relacionamento de ataques ou outras adversidades. Resumindo, você deve guardar sua boca para poder deixar Deus confirmar suas bênçãos quando elas se manifestarem. Assim como mencionei anteriormente, a fé não é precipitada. Isaías capítulo 28, versículo 16 diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Assim como em uma gravidez, espere que a bênção de Deus se manifeste. Quando a pessoa certa vier, sua própria vida mostrará que encontrou alguém. Você nunca mais será o mesmo. Esse tipo de coisa não é algo que se anuncia aos quatro ventos. Ela se anuncia por si só. Dê a Deus a chance de ser Deus. Vigie as coisas que você diz, onde as diz, como as diz e com quem as compartilha. Certifique-se de estar mais focado no desenvolvimento pessoal, como lidar com o egoísmo e o orgulho,
aprender a se humilhar e amar outra pessoa além de si mesmo. Se você se comprometer com essas coisas, estará se posicionando para uma recepção incrível do grande milagre que Deus tem para você. Oro para que essas palavras tenham ensinado algo importante a você hoje e o guiem a dar os passos certos para melhor. Em nome de Jesus. Amém. Você precisa sempre se lembrar de que o casamento é uma instituição gloriosa aos olhos de Deus. Uma bênção que Ele instituiu desde o início dos tempos para um homem e uma mulher desfrutarem pelo resto de suas vidas. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E diz como o casamento é e deve ser. Vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No casamento, duas pessoas com identidades, formações, vocações e destinos diferentes encontram um ponto de união onde tudo neles se funde em um só. É um milagre tão bonito de se ver, algo que raramente vemos hoje, porque todo o significado da união conjugal se perdeu na sociedade moderna. Para você ter a experiência de um casamento ordenado por Deus, você deve entender e operar pelos princípios de Deus em sua jornada conjugal. Veja, Deus tem um propósito para o casamento entre seus filhos, e Ele também tem um propósito dentro do casamento deles. Como a maioria das pessoas não entende isso hoje, a tendência comum de casamentos desfeitos e fracassados continua a crescer e reinar. No entanto, se você se abrir para aceitar e se submeter à vontade de Deus, poderá se preparar para um casamento que durará teste do tempo. Não se esqueça que o plano de Deus para você é bom. Ele está muito ciente das lutas e decepções que você pode ter enfrentado para chegar a este ponto. Às vezes, nossas experiências nos deixam duvidando de nosso valor e tentando saciar nossa razão de viver. No entanto, você deve acreditar e descobrir os tesouros que Deus colocou dentro de você. Lembre-se de que a Bíblia diz que Deus conhecia cada um de nós antes mesmo de sermos concebidos no ventre. Também nos diz que Deus pegou seus tesouros eternos e os colocou dentro de vasos feitos na terra, ou seja, nossos corpos feitos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus sabe tudo sobre você e do seu potencial. Isso significa que Ele tem um plano, e certamente esse plano é para o bem e não para o mal. Às vezes o caminho pode ser difícil e complicado, mas você nunca deve esquecer que a intenção de Deus é que você chegue a um lugar de paz e descanso. No Salmos, capítulo 66, versículo 12, diz: Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Isso funciona como uma mulher em trabalho de parto. A princípio, ela sente a dor ao fazer força para tirar o bebê. Ela chora e se esforça ao máximo. Às vezes, ela pensa em desistir, mas a alegria de trazer a vida ao mundo lhe dá forças para empurrar uma e outra vez. Então, no momento em que o bebê nasce, as dores são ofuscadas pela presença da criança. Ela encontra descanso nesse sentimento de sucesso. Você tem a responsabilidade de buscar a Deus com fé e total confiança na vontade dele para você. Cabe a você descobrir o que ele quer que você faça seguir e como fazê-lo. Muitas vezes, podemos pensar que sabemos o que é melhor para nós, que sabemos o que é casamento, com quem exatamente casar ou o momento perfeito para casar. Mas a verdade inegável é que a ideia em sua mente é muito influenciada pelas definições de casamento do mundo e suas pressões sobre você para seguir esse sistema. Algumas pessoas que pensam saber qual é a ideia de Deus sobre o casamento, infelizmente só pensam em experiências sexuais, influências de filmes românticos, demonstrações públicas de afeto por curtidas nas redes sociais e outras ideias triviais.
Essas coisas estão longe da ideia e da intenção de Deus para o casamento em geral e podem ter pouco ou nada a ver com o propósito dele para seu parceiro que está prestes a aparecer em sua vida. É por isso que você precisa olhar para Deus e descobrir o que Ele está dizendo sobre seu casamento ou com quem Ele quer que você case, antes de dar qualquer passo que acabe em arrependimento. A Bíblia nos diz para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas confiarmos em Deus para nos guiar em todas as coisas enquanto entregamos tudo em suas mãos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Um dos maiores riscos que você pode correr em sua vida é confiar em seu instinto para algo que você não tem ideia. Há mais chances de falhar e se perder do que de acertar. E Jesus nos disse que Ele nos dará um consolador e um guia, que é o Espírito Santo. Com a ajuda desse Espírito Santo, você, filho de Deus, tem uma vantagem maior do que alguém sem esse Espírito. Jesus disse que o Espírito Santo o guiará em toda a verdade. Ele fará brilhar sua luz em seus caminhos e o ajudará a tomar as decisões certas, além de capacitá-lo para ir até o fim. Com o Espírito Santo, você vencerá as dúvidas e o medo. Ele lhe dará clareza sobre a vontade de Deus para o seu casamento e cônjuge a quem Deus está colocando em seu caminho. Você precisa saber disso e aceitar. Deus não está longe de você. Se você está confiando em Deus sobre sua vida conjugal e pedindo a Ele que lhe envie a pessoa certa de acordo com a sua vontade, é hora de começar a prestar atenção. Este é um alerta e uma confirmação para você. Deus ouviu e está lhe dizendo que essa pessoa está chegando. Você precisa se preparar para conhecê-lo e não perdê-lo. Você precisa se preparar no espírito para poder reconhecê-lo e não misturá-lo com os outros, porque não se parece com o que você espera. É hora de você prestar atenção à voz e à orientação de Deus. Às vezes, Deus pode estar falando, mas você não está ouvindo. O casamento é algo em que você vai entrar pelo resto da sua vida. Portanto, você deve ter muito cuidado com quem escolhe se casar, porque disso depende sua realização ou arrependimento. Você quer ter certeza de que a pessoa que você escolheu é a vontade de Deus para a sua vida. Deus usou tudo até agora para equipar e preparar você para as grandes coisas que estão por vir. Desistir dele por causa de atrasos, dificuldades e desafios o impedirá de vê-lo trabalhando em sua vida. No entanto, quando você tem certeza e crê que Deus tem algo reservado para você, você não desistirá facilmente. E como você mostra que confia em Deus para confirmar o que Ele está dizendo através desta mensagem? Estes são 2 sinais que confirmam que você confia em Deus para cumprir sua promessa, bem como sinais que Deus fará o que prometeu. 1. A consistência da sua vida de oração. Consistência exige disciplina. A disciplina é possível através do foco em um objetivo. Me deparei com um vídeo nas redes sociais em que o palestrante disse que nem todos têm problemas com a disciplina, tanto quanto tem com a escolha do que disciplinar. Por exemplo, ele disse que a maioria das pessoas não tem problemas para manter suas assinaturas da Netflix por anos. Elas não têm problemas em se encontrar com amigos todas as semanas no mesmo horário de forma consistente. Elas não têm problema em seguir os negócios de seu clube de futebol favorito e assim por diante. O mesmo ocorre com a consistência da oração. A dura verdade é que você está comprometido com qualquer coisa que lhe dê satisfação. Se você se importa com algo profundamente o suficiente, você se entregará a isso. Se você gosta do entretenimento e do prazer que algo lhe proporciona, não precisa de tanta inspiração para continuar. Quando você realmente acredita que Deus é a sua fonte, e sem Ele você falhará e não sobreviverá aos planos perversos do diabo para você, você orará mais. Isso é o que a oração faz. Diz a Deus que você precisa dele. Diz a Deus que você admite que não sabe o que fazer e precisa da direção dele, ou então você cairá. O que a maioria de nós ainda não sabe ou percebe é que cada vez que oramos, nos tornamos mais sensíveis espiritualmente e sintonizados com Deus, de modo que é mais fácil identificar a vontade de Deus para nós.
Veja, somos movidos pelas aparências externas e pelas coisas que ouvimos. Deus, por outro lado, vê os corações, pensamentos e intenções de todos. Ele sabe quem é certo para você e quem não é. Através da oração, você se abre para ser guiado por Deus. Quando você começa a orar pela pessoa que Deus lhe dará como parceiro ou como parceira, você está mostrando a Ele que está se preparando para essa pessoa. Quando Deus também colocar mais orações relacionadas ao casamento em seu coração, saiba que Ele está trazendo alguém para você. Sua oração é a confirmação. Junto com ela, virá uma enorme onda de paz. Quando orar mais, você temerá menos. Quando ora mais, você fica mais confiante na capacidade de Deus. Isto é, sua fé se torna mais forte. 2. Paciência em Deus. Outro sinal importante de sua confiança em Deus para confirmar sua palavra em você é o aumento de sua paciência. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Uma das coisas exigidas em nossa caminhada com Deus, bem como para construir e sustentar qualquer tipo de relacionamento, especialmente os relacionamentos conjugais, é a paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito. Veja, Deus nunca o conduzirá com pressa, então você nunca deve ter essa pressa para tomar decisões drásticas em sua vida. Como eu disse antes, um dos sinais de que você está em sintonia com Deus, em oração, é a paz. Uma das coisas que essa paz faz com você é mantê-lo em repouso enquanto espera pacientemente que Deus cumpra sua palavra. Você pode não saber disso, mas todos os nãos que você teve que suportar foram a maneira de Deus ensiná-lo a ser paciente até que você pare de ser precipitado. No início, você sempre foi rápido em tirar conclusões com base em seus conhecimentos, impressões e pensamentos. No entanto, isso continuou explodindo na sua cara até que você aprendeu a esperar um pouco mais para ver como as coisas aconteciam. Isso foi Deus usando o que você passou para amadurecer você. Paciência com Deus, consigo mesmo e com os outros é um sinal de que você está pronto para Deus trazer a pessoa certa para você. Isso significa que você não pulará no colo de alguma pessoa que você se interessou por puros motivos emocionais. Este é um encorajamento para você de que Deus está ao seu lado em tudo que você faz todos os dias da sua vida. Portanto, você não deve ter medo de fazer escolhas, e isso inclui escolher um parceiro. Se você for paciente para ouvir a voz de Deus em outras áreas da sua vida, não será difícil para você ouvir o que Deus tem a dizer sobre seu relacionamento e casamento. Não se preocupe. Em breve você ficará feliz por ter esperado e confiado em Deus, porque a pessoa certa virá e o Senhor lhe dará mais paz do que você jamais imaginou. Será de fato como o descanso que vem depois da dor do trabalho de parto. Será muito gratificante. O Espírito Santo se agrada quando oramos e o buscamos para nos guiar nas questões da vida. Uma grande desvantagem que você pode dar a si mesmo é excluí-los das coisas importantes, dos detalhes cruciais de sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Você evitará muitas armadilhas se aprender a confiar no Espírito Santo para guiá-lo, especialmente em assuntos tão importantes como casamento e relacionamentos amorosos. Quem é o Espírito Santo? Em termos simples, o Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Deus existe e se revela em 3 formas distintas, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, verá que desde o início o Espírito Santo é mencionado. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar,
e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Assim o Espírito Santo estava com o Deus Pai na criação, como o segundo da divindade. No mesmo lugar vemos também o Filho presente. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus personificada, e no princípio essa palavra estava presente com Deus, como nos conta João. Quando Deus disse, haja luz, ele estava enviando a palavra. O Espírito Santo ativou a palavra de Deus e isso resultou na criação de tudo. Assim a Bíblia, falando sobre Jesus em João capítulo 1, versículos 2 e 3, diz: Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Você vê que o Espírito de Deus não é um ser simples. Ele é Deus vivendo dentro de cada um que colocou a sua fé e recebeu Jesus como Senhor em suas vidas. Uma das obras do Espírito Santo é guiá-lo em toda a verdade. Isso significa que, se você não está andando na plenitude da perfeita vontade de Deus para a sua vida, ou você não tem o Espírito Santo para guiá-lo, ou não está deixando que ele o guie. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Jesus disse que nascer de novo significa nascer do Espírito. Uma pessoa nascida de novo não vive por sua própria capacidade mental, mas pela orientação sobrenatural e a capacitação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículos de 5 a 8 diz: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. A obediência às instruções do Espírito Santo resulta em belos resultados nas decisões da vida, e a palavra de Deus está repleta de testemunhos que comprovam isso. Portanto, na hora de escolher seu parceiro para um relacionamento amoroso ou conjugal, você, filho ou filha de Deus, precisa deixar que o Espírito Santo o guie para encontrar essa pessoa. A Bíblia nos diz que aquele que encontra uma esposa encontra coisas boas e alcança o favor do Senhor. A palavra encontrar foi usada, pois isso deve ser o resultado de procurar por algo. Você não pode dizer que encontrou algo se não estivesse procurando em primeiro lugar. Este é o estado de cada pessoa a quem Deus chamou para estar com alguém em um relacionamento conjugal. Ele coloca um desejo em seu coração por uma pessoa especial com quem Ele quer que você continue sua jornada de vida. Então você começa a procurar relacionamentos e interações até encontrá-la. No entanto, a maneira como Ele deseja que você a encontre não é apenas seguindo suas intuições humanas, mas sim dependendo dEle. Se você chama a pessoa que Deus lhe dá em um relacionamento de presente, então você deve acreditar que ela tem que vir de Deus. Isso não significa que ela literalmente cairá do céu. Isso não significa que ela aparecerá do nada. Significa simplesmente que vocês dois serão reunidos por meio da orientação de Deus. A Bíblia nos diz que os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Quando você segue as instruções de Deus ouvindo o Espírito Santo e obedecendo a Ele, Deus lhe mostrará quem é a pessoa certa para você e lhe dirá como desenvolver um relacionamento. Um dos maiores erros que os cristãos solteiros cometem é que eles são muito rápidos em correr atrás de alguém por causa de sua aparência externa, como os tratam, o que têm e quem são socialmente. Se você acompanha nossos vídeos, notará que compartilhamos alguns sinais para reconhecer se alguém é da vontade de Deus para você ou não. Também ensinamos como você pode usar os eventos ao seu redor para confirmar a aprovação de Deus em seus relacionamentos. No entanto, a maior vantagem que você tem em todas essas coisas é o Espírito Santo. Tive a oportunidade de orientar muitos jovens e de vez em quando converso com alguns deles sobre essas coisas. Em uma dessas ocasiões, enquanto conversava com essa jovem, ela me disse que se acomoda facilmente em qualquer lugar onde sinta amor e carinho. Se alguém é gentil e complacente, ela não gosta de ficar longe dessa pessoa.
e logo ela pode gostar demais dela. Eu disse a ela que em si isso não é uma coisa ruim, mas porque nem todo mundo que te trata gentilmente realmente tem boas intenções para você, é importante ser guiado pelo Espírito de Deus nos relacionamentos. Lembre-se de que a Bíblia diz que olhamos apenas para as aparências externas, mas Deus olha e conhece as intenções e pensamentos do coração. Portanto, em quem você prefere confiar para conhecer a pessoa certa para ter um relacionamento romântico? Tem que ser aquele que os conhece melhor do que você. Muitas moças tornaram-se mães solteiras porque se sentiam seguras com um rapaz que comprava presentes e dizia palavras gentis para elas. Os presentes as impediram de verificar se os motivos dessa pessoa eram puros ou egoístas. E antes que percebessem, elas foram apenas uma aventura e acabaram descartadas. Filho de Deus, seu Pai Celestial não quer que você finalmente acerte o alvo apenas tentando e errando o tempo todo. Você não precisa cometer erros após erros para acertar. É por isso que Ele lhe deu o Espírito Santo em primeiro lugar. Pelo Espírito Santo você não apenas receberá a força para buscar a face de Deus em oração, mas também a capacidade de entender quando Ele responder a você, bem como a força para agir de acordo com o que Deus diz que você deve fazer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como Deus faz isso em você? Pelo seu poder, o Espírito Santo trabalhando em você. Não importa onde você está agora. Talvez você esteja prestes a entrar em um relacionamento, ou talvez você esteja apenas saindo de uma longa sequência de relacionamentos fracassados e não tenha certeza do que está por vir. Ou talvez haja alguém ao seu redor que parece atender às suas necessidades neste momento e você sente que pode ser essa pessoa. Qualquer que seja a situação em que você esteja, se você deixar o Espírito Santo guiá-lo, você nunca errará. O sucesso ou fracasso de uma vida conjugal depende muito do quão bem você deixa o Espírito Santo ensiná-lo e guiá-lo. Isso não só será útil para encontrar a pessoa certa, mas também para encontrar a sabedoria que sustenta o relacionamento quando a realidade bate. Muitos relacionamentos cristãos não duram porque um ou ambos os envolvidos não estavam seguindo o Espírito Santo. Assim, o relacionamento foi construído sobre uma experiência emocional de frio na barriga e uma imagem mental formada por meio de expectativas pessoais. Essas coisas geralmente desaparecem quando a realidade se revela e ambos ficam perdidos, sem saber o que fazer quando o relacionamento acaba. No entanto, quando você deixar o Espírito Santo guiá-lo, descobrirá que não ficará preso assim. Reserve um tempo antes de avançar com alguém ou antes de se abrir para qualquer relacionamento amoroso. Decida deixar que Deus o conduza. Decida que você não vai a lugar nenhum com ninguém, a menos que o Espírito Santo lhe diga. Diga a si mesmo que vai controlar suas emoções e esperar no Senhor. Ore constantemente. Jejue para que seu espírito possa ouvir Deus quando Ele fala. Fique com a palavra de Deus. Isso o ajudará a entender cada vez mais a voz de Deus por meio do Espírito Santo. É menos provável que você perca se praticar essas 3 coisas constantemente. Sabe aquele sentimento quando finalmente encontra aquela pessoa especial por quem você tem orado? É como uma onda de euforia que dá vontade de gritar aos 4 ventos. Mas espere um minuto, irmãos e irmãs. Antes de contar a todos sobre seu novo relacionamento, você precisa manter a boca fechada. Deixe-me explicar isso para você. A Bíblia fala sobre inimigos e corações malignos, não apenas em um conceito abstrato. Não, os inimigos são reais e estão à espreita ao nosso redor. Você pode pensar que todos ao seu redor estão do seu lado, mas a verdade é que nem todos ficam felizes com suas bênçãos. Algumas pessoas vão sorrir na sua cara, enquanto secretamente desejam sua queda. E a última coisa que você quer é que suas boas notícias voltem para aqueles que querem ver você fracassar. Não seja ingênuo. Não pense que só porque alguém diz ser seu amigo,
isso significa que ele tem os melhores interesses no coração. Mantenha seu círculo fechado e compartilhe suas bênçãos apenas com aqueles que provaram ser confiáveis. E deixe-me dizer que quando você estiver vivendo sua melhor vida e seu cálice transbordar, seus inimigos estarão de olho. Eles estarão esperando apenas um deslize e uma chance de derrubá-lo. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz para amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam. Não é fácil, mas é necessário. Então, quando Deus te abençoar com um novo relacionamento, fique de boca fechada. Guarde suas bênçãos como joias preciosas e compartilhe apenas com quem merece saber. Lembre-se, vivemos em um mundo cheio de maus olhos e ciúmes. Mas com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer coisa. Seja forte e fiel e mantenha sua boca fechada. Inimigos que nem sempre são óbvios, inimigos que fingem gostar de nós, mas secretamente nos odeiam. O próprio Jesus tinha inimigos e ele era perfeito. Então, o que nos faz pensar que não teremos nenhum inimigo? Mas sei que alguns de vocês provavelmente estão pensando: não tenho inimigos. Bem, meu amigo, acorde para a vida. Inimigos podem não ser óbvios e você pode nem saber quem são ainda, mas eles existem. Este mundo está cheio de ciúmes, inveja e mal-entendidos, e infelizmente os humanos são criaturas complicadas. Você não pode simplesmente olhar para alguém e saber se ele gosta de você ou não. Cachorros vão gostar de você, basta apenas dar um carinho a eles. Mas os humanos vão sorrir na sua frente e apunhalá-lo pelas costas assim que você se virar. Por que estou dizendo tudo isso? Porque seu relacionamento pode ser um incentivo para alguns, mas para outros é motivo para te odiar. Sim, você me ouviu direito. Seu novo relacionamento pode ser o motivo pelo qual alguém o despreza. Eles vão fingir que estão felizes por você, mas no fundo a raiva vai apodrecer em seus corações. É uma realidade cruel, mas é verdade. Então, o que você pode fazer sobre isso? Bem, para começar, mantenha a boca fechada. Não saia por aí exibindo seu novo relacionamento para todos que quiserem ver. Guarde para si e compartilhe as notícias apenas com aqueles que realmente se importam com você. Também não poste cada pequeno detalhe nas redes sociais, porque você nunca sabe quem está vendo e esperando uma oportunidade para derrubá-lo. Tenha cuidado com quem você compartilha seu relacionamento. Nem todo mundo tem o seu melhor interesse no coração, e algumas pessoas estão apenas esperando a chance de te ver cair. Portanto, aproveite seu novo relacionamento, mas mantenha-o discreto. Confie em mim, é para o seu próprio bem. Digamos que você acabou de entrar em um novo relacionamento e está muito feliz com isso. Você mal pode esperar para contar a todos como é abençoado por ter encontrado a sua outra metade. Mas, antes de começar a falar sobre os meandros do seu novo amor, vamos pisar no freio por um segundo e usar um pouco de sabedoria. Você não quer se colocar em uma posição em que seja vulnerável ao mal que espreita o mundo. Acredite em mim, o mundo em que vivemos não é brincadeira. Há pessoas por aí que vão sorrir na sua cara e apunhalá-lo pelas costas assim que tiverem uma chance. Você pode nem perceber até que seja tarde demais. Veja José na Bíblia, por exemplo. Esse cara teve um sonho que seus irmãos se curvariam a ele um dia. E você sabe o que eles fizeram? Eles o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Mas como sabemos, Deus tem um jeito de transformar até mesmo as piores situações para o nosso bem. José passou de escravo a governador, e tudo isso porque ele manteve a boca fechada sobre seus sonhos. O mesmo vale para você e seu novo relacionamento. A quem você está contando sobre suas bênçãos? Será que essas pessoas realmente têm seus melhores interesses no coração? Ou elas estão torcendo secretamente por sua queda? Quando você começa uma discussão com seu parceiro, pode ser tentador desabafar com seus amigos ou familiares, mas tenha cuidado com quem você compartilha. Às vezes, as pessoas que pensamos estar do nosso lado estão apenas esperando que cometamos um deslize para poder dizer: eu avisei. E sejamos realistas, quando estamos com raiva, tendemos a falar ainda mais. Temos todas essas emoções e só precisamos de alguém para ouvir. Mas a verdade é que às vezes é melhor ficar quieto. Pare, respire e pense no que quer dizer antes de dizer.
E se você realmente precisa desabafar, fale com Deus sobre isso. Ele está sempre ouvindo e não vai julgá-lo ou usar suas palavras contra você mais tarde. Então, da próxima vez que você for tentado a contar tudo sobre seu novo relacionamento, lembre-se de José e use um pouco de sabedoria. Testemunhe sobre o que Deus fez por você, mas não revele todos os mínimos detalhes. Mantenha algumas coisas entre você e seu parceiro e confie que Deus continuará a abençoar seu relacionamento em seu tempo perfeito. Bem, eu sei que é tentador compartilhar sua alegria recém-descoberta com seus amigos e familiares, mas acredite, nem sempre é a escolha mais sábia. Falar quando você está com raiva abre a porta para o pecado, causa brigas e faz de você um tolo, mas falar quando você está animado pode ser igualmente perigoso. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz: "O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina." Você pode estar se perguntando, mas por que não posso compartilhar minha felicidade com meus amigos? Eles não merecem saber? Bem, na verdade, é que nem todos ficarão felizes por você. As pessoas que são movidas pela carne muitas vezes são invejosas, cheias de ciúme, amargura e ódio. E a última coisa que você quer é que alguém atrapalhe seus planos ou, pior ainda, planeje o mal contra você quando menos esperar. Portanto, antes de começar a contar a seus amigos sobre seu relacionamento, observe-os atentamente. Eles estão realmente felizes por você? Eles reverenciam a Deus e celebram suas bênçãos? Ou eles estão apenas fingindo ser seus amigos? Às vezes, é melhor guardar as coisas para si mesmo e proteger seu relacionamento de influências negativas. Lembre-se, muita conversa leva ao pecado. Seja sensato e fale menos. Pode ser necessário todos os frutos do Espírito para que isso aconteça, mas quando você controla sua língua, sempre sai por cima. Além disso, você se salvará da dor das palavras que não podem ser retiradas, não importa o quanto você se arrependa delas. E não deixe o diabo empurrá-lo para fora do caminho de andar em amor. Ele está sempre tentando tirar você do sério para roubar suas bênçãos. Em vez disso, segure sua língua e ouça o Espírito Santo. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, seja um momento como o de Provérbios capítulo 26, versículo 4, que diz: "Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez." Ou um momento de Provérbios 26, versículo 5, que diz: "Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio." Deixe o Espírito Santo guiá-lo e dá-lhe as palavras para falar. Ao fazer isso, você nunca deixará a raiva ou o calor do momento levá-lo a pecar novamente. Concluindo, lembre-se de que nem todo mundo merece saber sobre o seu novo relacionamento. Mantenha sua boca fechada e proteja suas bênçãos. E sempre ouça o Espírito Santo antes de falar. Você já sentiu que todos ao seu redor estão abençoados na vida sentimental e você é apenas aquele solitário sem um parceiro? Você está constantemente orando por um cônjuge e perguntando a Deus por que isso ainda não aconteceu para você? Veja, Deus tem um plano para a sua vida e esse plano inclui um cônjuge para você. Mas antes que isso aconteça, há sinais de que Ele está preparando você para um relacionamento. E deixe-me dizer que quando esses sinais começarem a aparecer, você saberá que sua hora está chegando. Agora, eu sei o que você está pensando. Ok, mas quais são esses sinais? Bem, meu amigo e minha amiga, fico feliz que tenha perguntado. Aqui estão 5 sinais de que Deus está preparando para você o seu cônjuge. Primeiro, um dos sinais de que Deus está agindo em sua vida é quando você começa a apreciar sua própria companhia. Isso mesmo, você não precisa de um parceiro para se sentir completo. Deus quer que você aprenda a se sentir confortável em sua própria pele e amar a si mesmo antes de amar outra pessoa. Eu sei que pode ser difícil passar um tempo sozinho quando se está acostumado a ter sempre alguém por perto, mas quando começa a se sentir em paz e contente em sua própria companhia,
é aí que você sabe que está no caminho certo. Não se sinta mais culpado ou incompleto quando estiver sozinho. Você está começando a abraçar sua independência e isso é ótimo. Enquanto você está nessa jornada de autodescoberta, é importante também se concentrar em seu relacionamento com Deus. Ao cultivar essa conexão, você desenvolverá características importantes que farão de você um grande parceiro no futuro. Pense nisso como uma prática para um negócio real. Fé, amor, paz e força são apenas algumas das qualidades que Deus deseja que você imite em um relacionamento. Então, não tenha medo de andar sozinho. Abrace-o e saiba que Deus está com você a cada passo do caminho. Ele está preparando você para a pessoa especial que está destinada a entrar em sua vida. E quando chegar a hora, você estará pronto para um relacionamento duradouro construído sobre uma base sólida de amor próprio e fé. 2. Se Deus está desenvolvendo um desejo bíblico de casamento em você, isso pode ser um sinal de que Ele está te preparando para isso. Eu diria isso novamente: não tenha medo de andar sozinho. E se você está se perguntando como saber se Deus realmente está preparando você para o casamento, aqui vai uma dica: verifique o desejo do seu coração. Agora, não me interprete mal. Deus nunca vai forçá-lo a se casar se você não quiser ou se você não estiver pronto. No entanto, se você tem um desejo bíblico de casamento, isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para o seu futuro cônjuge. Mas como saber se o seu desejo de casamento é bíblico ou não? Bem, tudo se resume ao seu motivo. Se você está procurando um casamento pelos motivos errados, como idolatria ou paixão, então seu desejo não é bíblico. No entanto, se seu coração é puro e você está buscando um relacionamento abençoado, então seu desejo de se casar pode ser um sinal de que Deus está trabalhando em seu coração. Na verdade, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 36, enfatiza a importância do desejo pessoal no casamento. Essa passagem diz: aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Então, se você tem um forte desejo de casamento que se alinha com a palavra de Deus, não tenha medo de persegui-lo. E se você não tem certeza se seu desejo de casamento é bíblico, não se preocupe. Deus o ajudará a purificar esses motivos. Ele trabalhará em seu coração e o guiará para um relacionamento bom. Portanto, meus amigos, não tenham medo de caminhar sozinhos. Deus está preparando você para o seu futuro cônjuge e Ele o guiará para um relacionamento abençoado. Mantenha seu coração puro e busque a vontade dEle, e você estará no caminho certo para um casamento centrado em Cristo. 3. Você passou a orar mais, especialmente nessa área. E não qualquer tipo de oração, mas uma oração que busca a sabedoria e a orientação de Deus na escolha de um parceiro. Todos nós sabemos como pode ser tentador entrar em um relacionamento sem pensar duas vezes, mas é exatamente por isso que a oração é tão importante. Isso nos ajuda a entregar nossos corações a Deus, sabendo que somente Ele pode nos levar à pessoa certa. Mas aqui está um detalhe: orar por discernimento não é uma coisa única. É um processo contínuo no qual precisamos nos engajar consistentemente. Porque sem sabedoria poderíamos facilmente acabar em um relacionamento ruim que só nos causaria dor. Portanto, faça da oração e da meditação uma parte vital de sua vida. Isso o ajudará a crescer emocionalmente e a se tornar mais estável, o que é crucial para um relacionamento duradouro. E convenhamos, o casamento ou qualquer outro relacionamento é uma montanha-russa de emoções. Nem sempre haverá arco-íris e sol. Mas se você se ancorar em Cristo por meio da oração e da meditação, estará mais bem equipado para lidar com os altos e baixos. Portanto, não se precipite no desejo profundo de ter uma vida amorosa. Confie em Deus e deixe que o tempo dele assuma o controle total em qualquer relacionamento que você busca.
Porque a estabilidade emocional é muito importante no casamento e começa com a entrega de nossos corações a Deus e a busca de sua sabedoria. Quarto, se Deus está amadurecendo você para que possa cumprir o papel bíblico de marido ou mulher, isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para o casamento. Quando se trata de casamento, Deus sempre equipa aqueles que Ele chama. Se Deus está preparando você para cumprir o papel bíblico de marido ou esposa, isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para o casamento. Mas como saber se Deus está preparando você para o casamento? Deixe-me lhe dar um exemplo. Se um homem deseja ser um presbítero na igreja, ele deve cumprir certos requisitos bíblicos, conforme declarado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Se o homem está lutando contra a embriaguez, não pode ensinar a palavra de Deus e ama o dinheiro, então ele não está equipado para desempenhar o papel de presbítero. Mas se Deus começa a amadurecer esse homem e ele supera suas lutas, se torna um bom professor da Bíblia e cumpre os requisitos bíblicos, então isso pode ser um sinal de que Deus o está chamando para ser um presbítero. O mesmo vale para o casamento. Se você não estava preparado para cumprir o papel bíblico de marido ou esposa no passado, mas Deus começa a amadurecer você e a equipá-lo para cumprir seu papel, isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para o casamento. Por exemplo, se você não era financeiramente estável, emocionalmente maduro ou espiritualmente fundamentado no passado, mas Deus começa a trabalhar em sua vida e você se torna financeiramente estável, emocionalmente maduro e espiritualmente fundamentado, então isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para o casamento. Então não tenha medo de andar sozinho, meu amigo. Deus está preparando você para algo maior do que você pode imaginar. Confie em seu plano e em seu tempo. Lembre-se, Deus sempre equipa aqueles que Ele chama. Se você ainda não está equipado, ainda não é hora. Mas se Deus começa a te amadurecer e te equipar para uma tarefa específica, então prepare-se, porque algo incrível está para acontecer em sua vida. Quinto, você é financeiramente independente e não se apaixona mais facilmente pela aparência. Independência financeira. Se você está financeiramente estável, está mostrando a Deus que é responsável e que tem sua vida sob controle. E se você está procurando um relacionamento de longo prazo, a estabilidade financeira é importante. Não é tudo, claro, mas é definitivamente um fator. Além disso, se você for financeiramente independente, não vai se apaixonar por alguém só porque ele é bonito. Deus não julga com base nas aparências externas, e você também não deveria. Se você está no estágio em que valoriza mais o caráter de uma pessoa do que seus atributos físicos, está pronto para encontrar o amor verdadeiro. Mas não se trata apenas de dinheiro, é também sobre a sua percepção do amor. Se você costumava ser arrebatado por um romance turbulento, já deveria saber que o amor é uma decisão diária. Não é um feitiço que torna tudo perfeito. Se você aprendeu isso, então Deus tem mudado seu coração ultimamente. E deixe-me dizer que isso é uma coisa boa. Significa que você está crescendo, amadurecendo e se tornando a pessoa que seu futuro cônjuge terá orgulho de chamar de seu. Então, não tenha medo de andar sozinho. Deus está preparando você para algo grandioso e quando chegar a hora, você estará pronto. Portanto, mantenha a cabeça erguida, mantenha o coração aberto e continue caminhando. Seu futuro cônjuge está lá fora e Deus está trabalhando nos bastidores para unir vocês dois. Apenas confie em seu plano e tudo se encaixará. Até a próxima, seja abençoado e continue brilhando.